Olá galera, bem-vindos ao canal Sem Nome, eu sou a Andrea Gisele. E hoje vamos falar sobre Economia colonial brasileira entre os séculos 16 e 19. A gente primeiro vai começar a falar sobre as principais características desse período. A economia colonial brasileira era integrada ao processo mundial de expansão do capitalismo mercantil. O que é capitalismo mercantil? Capitalismo mercantil é a primeira fase do sistema econômico capitalista. Agora eu te pergunto, o que é que Portugal tinha? Portugal tinha a exclusividade do comércio com a colônia. E a economia colonial era baseada em quê? Era baseada no monopólio colonial. As técnicas agrícolas utilizadas eram rudimentares e provocaram um rápido esgotamento das terras. A produção estava sempre centrada na grande propriedade monocultora e latifúndio e na utilização de numerosas mãos de obras. Primeira foi utilizado para essa mão de obra os indígenas e mais para frente foram os negros. A outra principal característica do período colonial brasileiro é a segunda base da economia brasileira. Essa base é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se cultivava mais no Nordeste. Por que no Nordeste? Porque o solo era mais apropriado para esse tipo de cultivo. Também contava com a mão de obra abundante para a produção de cana-de-açúcar, porque tinha que ter Existia investimento de escravos e grandes engenhos para se ter um bom cultivo, uma boa plantação. Sociedade colonial, a gente vai falar um pouco sobre ela, que tinha a elite, proprietários de terra, negros e indígenas. Esses eram os principais. A elite branca e os proprietários de terra sempre comandavam. Tinha os negros e os indígenas, que não tinha nenhuma importância para os portugueses. Eles só serviam para escravizar e colocar para trabalhos pesados. Exatamente. Algumas curiosidades pesquisadas, pela gente, é que 120 escravos por ano eram comprados pelos senhores. Pelos senhores de engenho e proprietários de terra. E outra, os índios foram usados no Brasil até o final do século XVIII. Depois disso, foram os negros, que eram trazidos pelos navios negreiros para trabalhar com trabalhos pesados. Serem escravizados. Agora vamos fazer uma análise sobre o mercantilismo e o liberalismo. O mercantilismo foi uma política econômica das monarquias europeias, que baseava-se no pacto colonial. A colônia, que é o Brasil, só comprava e vendia para a metrópole. A metrópole é Portugal. Também temos o bulinismo, crença do ouro e o potencionismo alfandegário, cobrança de altos impostos sobre os produtos importados. O liberalismo foi uma corrente política afirmada na Europa e também na América do Norte, nos meados do século XVIII. Na economia, defende a propriedade e a iniciativa privada, assim como a autorregulação econômica através do mercado. Uma das principais crises que teve no período colonial foi a crise do café, que se teve por causa da superprodução de café. E como não se tinha a distribuição desse todo, ficava uma parte, essa parte estragava e tinha que ser jogado fora. Seria um desperdício. Comparando e fazendo análise sobre antes, que seria o período colonial brasileiro, e o da agora, a gente pode ver que o Brasil ainda continua exportando e importando produtos. Tem as crises, antigamente teve a crise do café, teve a da independência do Brasil com Portugal e agora a gente está passando por uma crise econômica também, E sobre as desigualdades raciais, que antigamente os negros já sofriam preconceito, hoje é menos devido às políticas. Antes os negros eram escravizados.
e agora não são escravizados, mas também possui são... indiferença aqui no meio da população. Ainda tem uma indiferença de achar que negro é animal, não gente. E também tem o dos indígenas, que quando o português chegou no Brasil, não quis saber dos indígenas e ainda se tem um preconceito entre eles.